bom, galera? Tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, lambendo as feridas e tentando digerir ainda aquela porrada bem dada que foi aquele totó no Newton Santos ontem, 3-0 fora o baile. Ficou barato. Agradecer os corrimãos botafoguenses aí que tiraram o pé, irmão. Se os caras metem o pé no acelerador, ontem a porrada era pior, tá bom? Mas a vida não para, como diz o poeta aí. Vamos seguir aqui. Tem rodada do Brasileirão hoje, inclusive. O Vasco perdeu o Bahia também. Por hora, segue a mesma batida pro Vasco no sonho aí da classificação para a Libertadores. Mas isso pode ter uma piora hoje com o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Inclusive o Flamengo vai bem desfalcado. Deixou pelo menos 5 atletas aqui no CT do Ninho do Urubu. E vai com um time alternativo pensando na finalíssima aí contra o Galo na final da Copa do Brasil no final de semana. Mas enfim, tem uma situação também aí do magnata grego podendo adquirir ou não a SAF do Vascão. A gente vai falar disso e de outros temas. Então, ó, like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aí no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Antes, só lembrar vocês aí que vão fazer suas apostas nos jogos de hoje, vão na Betfair. A Betfair é a maior patrocinadora da história do Clube de Regatas Vasta Gama e parceira nossa aqui no canal Futebolaço. Na Betfair, ao se cadastrar, você tem vários benefícios, transferências através de Pix. Você também tem até R$600 aí para fazer apostas grátis. São R$15 disponíveis durante os 40 primeiros dias do seu cadastro. Você tem direito a participar de 10 super preços e 10 super cotações, que são as promoções que eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Você pode ganhar, mas você também pode perder. Dito isso, minha galera, vamos aqui aos jogos de ontem. Inter 2, Criciúma 0, Bahia 0, São Paulo 3, Botafogo 3, Vascão da Gama 0. A rodada finaliza hoje, o Cruzeiro recebe o Flamengo no Independência e o Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro. O Galo aqui que deve ir com um time reserva também focado na final da Copa do Brasil. Lembrando que o Galo pode vencer esse jogo aqui e passar o Vasco e a gente cair para a 10ª colocação também. Então, torcer para uma vitóriazinha do Atlético Goianiense aqui, né? Já está praticamente rebaixado, mas acho que seria importante aí, no máximo, aí o Galo talvez conseguir um pontinho. Beleza? Galera, vamos agora falar aqui a respeito do magnata grego, o Evangelo Marinax. Bom, a situação é a seguinte, esse zum iniciou ontem, quando o companheiro Jorge Nicola, do canal do Nicola, ex-ESPN, trouxe a informação de que o Marinax teria interesse em adquirir a SAF do Vasco. E aí deixa eu explicar para vocês o contexto, e essa parte aqui está confirmada, tá? Qual é o contexto? O Marinax começou a investir em futebol em 2010, já vou explicar um pouco de quem é o Marinax, de onde vem a grana dele que o faz, ele e sua família, ser um grande magnata aí, tem muito dinheiro. Nós falando especificamente de futebol, ele adquiriu o seu clube do coração, o Olympiacos, lá na Grécia, que é um dos principais clubes gregos, e, inclusive, logo assim que ele assumiu, na sequência de 10 campeonatos, eles ganharam 7 títulos gregos ali de maneira consecutiva, 4 títulos ali da Copa Nacional da Grécia, enfim. E aí, em 2017, eles adquiriram o Nottingham Forest, que hoje é o 3º colocado do campeonato inglês, a Premier League, principal competição inglesa. Inclusive, até bem pouco tempo, muita gente sequer conhecia o Nottingham Forest. A equipe estava há 22 anos aí na 2ª divisão e ele conseguiu resgatar eles da 2ª para a 1ª divisão em 2022. Ele adquiriu o clube em 2017 e vem fazendo esse bom trabalho. Começou a comprar vários brasileiros, André, o João, me fugiu, João alguma coisa, que era do Flamengo, volante também. Tem adquirido brasileiros e está conseguindo fazer uma baita campanha, tentando classificar o time pelo menos para a Champions League da próxima temporada. E aí, no ano passado, no final da temporada, ele comprou o Rio Ave de Portugal. E agora ele quer comprar um clube no Brasil. E aí eu vou explicar a situação do Vasco já já. E aí qual é o contexto? Primeiro, ele contratou o Edu Gaspar, que foi inclusive eleito por alguns veículos internacionais o melhor diretor executivo do mundo.
Ele que cuidava ali do Arsenal de algumas boas temporadas, fez o Arsenal voltar a disputar título, 2 vezes vice-campeão da Champions League, 2 vezes campeão inglês, voltou a jogar com frequência a Champions, e ele recebeu uma proposta pesada para deixar o Arsenal e ser o CEO do grupo do Marinakis, que agora tem 3 clubes e busca comprar um clube no Brasil. E aí ele informou ao Edu Gaspar que tem um interesse em adquirir um clube brasileiro. O Vasco é um clube que está aí buscando um novo proprietário. Então, por esse motivo, naturalmente o Vasco entra no radar do Marinakis. Não quer dizer que tem negociação, de que está avançado, de que ele vai comprar, mas sim, o Vasco é um dos alvos. A gente tem ouvido a respeito da Portuguesa de São Paulo, por exemplo, que está num processo para virar SAF, estão até falando que tem uma proposta chegando lá na casa de 1 bilhão, que envolve estádio também, etc. Então os clubes que ou vão se colocar à venda agora, iniciar um processo de SAF, ou até os que já são, no caso do Vasco, estão aí no olhar do Marinakis. Mas quem é Marinakis? Eu vou pegar aqui um trecho da matéria do Globoesporte.com que eles fizeram hoje para poder falar um pouquinho a respeito de quem é o empresário grego. Vamos aqui, ó. O empresário de 57 anos fez a maior parte da sua fortuna no setor marítimo. A família de Marinakis é dona da Capital Maritime Group, empresa que conta com uma fortuna de dezenas de navios e cujo patrimônio é apreciado em 22 bilhões. O primeiro investimento no futebol aconteceu em 2010 com a compra do Olympiacos, um dos 2 maiores times da Grécia. Com ele, o clube conquistou o título da Liga Grega por 7 temporadas consecutivas, além de levantar 4 vezes a taça da Copa Nacional. Em maio de 2017, Marinakis virou sócio majoritário do Nottingham Forest da Inglaterra. Depois de 23 temporadas fora da primeira divisão inglesa, o clube voltou à Premier League em 2022. O último movimento do empresário no futebol foi a aquisição do Rio Ave em Portugal. Evangelos Marinakis costuma ser uma figura presente nos seus clubes e divide opiniões entre os torcedores. Polêmico, ele foi investigado por suposta participação em um esquema de manipulação de resultado de apostas esportivas e por tentativa de corrupção de árbitros no futebol grego, mas terminou absolvido em ambos os casos. Neste ano, o bilionário foi suspenso por 5 jogos após tentar cuspir em um árbitro durante o jogo do Nottingham Forest contra o Fulham, pela primeira divisão inglesa, né, na Premier League. Tá? Então esse aí é um pouco do cenário e do contexto. E aqui eu faço uma consideração e uma ressalva. O Vasco tem se posicionado e se colocado numa condição de que não deseja vender a SAF por agora. Inclusive, quem acompanhou, primeiro o Vasco foi soltando cortes na Vasco TV e depois subiu a entrevista na íntegra do CEO, do CFO e também do vice-presidente jurídico lá na Vasco TV. Inclusive, eu vou fazer um vídeo especificamente falando dessas 3 entrevistas, e o Vasco tem se colocado nessa condição de não fazer esse negócio por agora, tá? Eu já falei minha opinião, reitero, o Vasco tem que ser vendido urgentemente, óbvio que não pode ser para qualquer um, de qualquer maneira, mas não vejo nem um pouco com bons olhos o Vasco sendo gerido aí pelo clube associativo. O Vasco é muito deficitário em estrutura, em recursos e até mesmo em competência em várias áreas. A gente fala muito a respeito da questão aí de o associativo não tem dinheiro, não tem dinheiro. É óbvio que é mais fácil contratar com dinheiro, mas o Vasco foi milionário durante 2 anos agora aí com a 777 e só fez merda com dinheiro. Superfaturou a compra de alguns jogadores. O Botafogo tem boa parte dos seus titulares e alguns suplentes, 0,800, só com luvas ou jogadores com baixíssimo grau de investimento, como o Júnior Santos, que veio da 2ª divisão do Japão por R$1 milhão. Enfim, mas isso é um papo para a gente se aprofundar no próximo vídeo. Já estou dando um spoiler aqui, a gente vai falar bastante disso. Então queria focar com vocês agora aqui no jogo especificamente, tá bom? Mas me preocupa muito essa situação e acho sim que o Vasco tem que passar aí pela sua revenda. E agora, galera, para não ficar só nas minhas palavras, vocês já ouviram o pós-jogo? Vamos tentar entender a cabeça do Rafael Paiva. O Paiva foi aqui explicar alguns temas na coletiva. Primeira coisa que eu queria deixar com vocês, ele fez um pedido de desculpas
e vai fazer aí a análise dele da partida, pediu desculpa pela goleada do 3-0, falou da dificuldade que se tem em jogar em equipes com a saúde, né, e a imposição que o Botafogo impõe, reconheceu inclusive a superioridade do Botafogo, foi questionado por que ele não substituiu o Verratti já no intervalo, até porque o time teve uma melhora com a entrada do Ryan, e era um jogo que visivelmente o Verratti poderia agregar pouco, ele vai explicar o porquê de tentar um pouco mais insistir com o Verratti. E aí, o mental, que para mim é o mais importante, e isso o Paiva mostrou que se incomodou. Ele vai falar do Vasco ter tomado 2 gols em apenas 11 minutos, e se mostrando um time ali meio insosso no início da partida. E um detalhe, o Vasco quando vence o Bahia, e ali estava ainda muito pressionado, até porque a sequência dos próximos jogos seriam brabíssimas, e a gente está vendo como as equipes de baixo estão pontuando. Aquela vitória botou 43 pontos e fez o Vasco esquecer de vez de rebaixamento e focar na luta da tentativa aí da Libertadores. Ele foi questionado se esse peso que o time tirou da vitória contra o Bahia não fez o time entrar numa zona de relaxamento, porque a postura do Vasco ontem foi ridícula. E para fechar, por último, quais lições dá para se tirar do jogo de ontem, tá? Então vou deixar o Paiva falando aí, explicando esses detalhes com vocês. Com vocês, Rafael Paiva. Primeiro a gente tem que pedir desculpa pelo resultado, né? Não é o resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato, a gente sabe que é um clássico a gente tem que competir mais, né? Eu acho que os 15 primeiros minutos comprometeu muito o nosso jogo, né? A gente errou porque a gente tomou os 2 gols e a gente fica no limite do erro, né? O segundo gol, a gente errou ali também numa jogada que a gente tentou construir, né? De costas a gente perdeu a bola, aí você fica no limite do erro muito alto, né? Então, o primeiro tempo a gente não se encontrou. De novo, eu ainda acho que a gente poderia ter feito gol e entrado no jogo, né? Então, um gol ali colocaria a gente no jogo, acho que a postura ela seria diferente, mas eu acho que do segundo tempo a gente conseguiu defender muito bem, né? Então, acho que é essa postura que tem que ficar. Claro que a gente queria ter feito gol, buscado um resultado, mas com 2-0, com 1 a menos, é muito difícil. Mas também fica o segundo tempo quanto a gente lutou, quanto a gente teve hombridade ali para não largar o jogo, né? Para tentar até o final, para tentar buscar um gol, para tentar defender um pouco mais. E a gente tentou, né? O resultado longe do que a gente gostaria, a performance longe do que a gente gostaria, mas a gente continua vivo, né? O Bahia perdeu também. Então a gente continua da forma que a gente iniciou a rodada e a gente tem que dar a resposta no próximo jogo. A gente já sabia, né, que o Botafogo é uma equipe muito rápida, Luiz está jogando no nível muito alto, Almada, todos os jogadores da frente, Igor Jesus, eles estão num momento muito bom, coletivo, individual, né? Então a gente sabia, a gente tentou, no primeiro momento, era tentar fazer eles não entrar na estrutura que eles gostam de organizar e chegar com muito jogador no ataque, com a posse de bola. A ideia era tentar neutralizar um pouquinho isso daí, mas eles foram muito felizes, eles destrancaram, movimentaram muito, individualmente eles estavam muito bem e eles foram muito felizes com os 2 gols, né? Que daí facilitou demais o jogo deles. E é isso, a gente faz um gol, talvez a gente poderia ter entrado mais no jogo, poderia ter buscado outras soluções, buscado outras trocas, né, outras estruturas de jogo, mas acho que a gente não pode tirar o mérito do Botafogo. É realmente uma equipe que não é à toa que está líder da competição, um campeonato tão difícil, na final da Libertadores. O Botafogo tem muito mérito do que fez hoje, a gente respeita demais aí o que eles fizeram. E realmente a gente não se encontrou hoje, principalmente no primeiro tempo. E a respeito do intervalo é isso, a gente precisava, o Verratti é um cara que decide numa bola aérea, decide numa bola parada, e a gente precisava ver como a gente ia se comportar. Então você ter jogadores mais experientes conta muito nesse momento, né? Então a gente optou por deixar o Verratti, mas hoje ele foi muito bem neutralizado, né? Encaixaram a marcação nele, a dobra, e ele não conseguiu jogar, a gente não conseguiu chegar pelo lado tanto quanto a gente gostaria, apesar depois do 2-0 a gente teve, se eu não me engano, as 2 chances foi com o Verratti, né, de gol, mas o segundo tempo a gente não conseguiu encontrar o jogo do Verratti, não conseguimos entrar pelo lado do campo, e a gente sabia que o Ryan ia dar uma característica diferente, o Alegria também, mas são meninos, são jovens, né, com jogador a menos, com placar adverso, e a gente sabia que a gente teria que entrar no jogo fazendo um gol, né? Então a gente tentou colocar ali com 20 minutos e conseguimos escapar algumas vezes, mas a gente sabia também que a transição do Botafogo era muito forte
e eles conseguiram numa escapada fazer o terceiro gol, mas a ideia foi ali no intervalo neutralizar um pouquinho aquele ímpeto do Botafogo e em algum momento do segundo tempo a gente tentar buscar o gol para a gente entrar no jogo. Sempre quando a gente pegou essas equipes, a gente conseguiu competir muito bem, né? Pelo menos a grande maioria dos jogos, né? E era isso que a gente esperava hoje, um nível de competitividade alto. A gente sabia que ia ser muito difícil colocar a bola no chão, quebrar a pressão, a gente trabalhou para tentar jogar, mas a pressão do Botafogo no início foi muito forte, né? Daí a gente teve que optar por bolas mais direcionadas. E só que a gente não esperava tomar os 2 gols, né? A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? A transição do Botafogo é muito forte, a gente já sabia. E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, um gol entrar no jogo, né? Então essa foi a nossa crítica no intervalo da gente acreditar, porque 1 gol você entra no jogo. Então você toma 2 gols rápido, mas se você faz 1 gol, você consegue entrar no jogo, né? E só que o sentimento ali era que em alguns momentos a gente estava muito desorganizado, né? Principalmente o centro. A gente não conseguia neutralizar a transição, o contra-ataque do Botafogo, porque a gente saía com muito jogador passando a linha da bola e a gente demorou para organizar, né? Demorou muito para organizar. Mesmo assim a gente criou as 2 chances boas de gol ali que poderiam ter colocado a gente no jogo, né? Daí a expulsão sai completamente do contexto, né? Com 2-0, com um jogador a menos contra o líder da competição, a fase que o Botafogo está, jogando muito bem, aí o jogo sai completamente do contexto, aí a gente teve que se defender mais e foi essa a proposta no segundo tempo, né? Eu acho que faz sentido, eu pensei a mesma coisa, né? A gente precisa depois até conversar com os atletas. Esse sentimento ele não pode virar um relaxamento, né? Então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo, né? Que a gente mesmo fez acontecer. Eu acho que o jogo hoje saiu demais do contexto. Se você tomar 2 gols muito rápido, ele te direciona assim para situações muito difíceis, né? Muito fora do contexto real, assim. Então a gente entrou muito mal, mas mesmo entrando mal, você consegue defender, se você não toma um gol, daqui a pouco passa 15 minutos e você entra no jogo. A gente hoje com 15 minutos tomou 2 gols, sai completamente do que a gente acredita do jogo, de você ter tranquilidade para tentar jogar, ter calma para arriscar uma jogada individual. Aqui o campo deixa o jogo muito rápido, né? Muito rápido, você tem que pensar muito rápido. Eles pressionaram muito bem os nossos meias. A gente já sabia, mas sabia que em algum momento a gente ia conseguir um domínio que você consiga driblar um jogador e ia ter espaço para a gente transitar. A gente já tinha trabalhado em cima disso, mas aí a gente joga com a pressão do resultado, com a pressão do 2-0 e hoje o jogo não encaixou, né? Principalmente no começo. De novo eu falo, acho que se a gente faz um gol ali naquelas 2 oportunidades, talvez o jogo fosse outro, até mentalmente você entra mais no jogo. E a expulsão daí tirou praticamente quase todas as nossas chances de tentar buscar um empate ou uma vitória, né? Daí fica muito difícil. E fica a lição que você não pode ir na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente contra as equipes que estão na parte de cima, e em nenhum minuto você pode oscilar ou errar, porque daí fica muito difícil, você tem que correr atrás o tempo todo. Então, realmente é um jogo que traz traz pouca coisa, na verdade, do que coisas positivas. A gente tem que apagar isso daí e buscar o próximo jogo, evoluir, trazer os 3 pontos, buscar jogar melhor, porque ainda a gente tem 6 jogos pela frente que são muito importantes pra gente. Bom, minha galera, é isso. Falei muito no meu pós-jogo, reitero. O Diego, a forma como eu enxergo e vejo futebol hoje, e já adianto que não é a forma como eu gosto, ou que eu gostaria que o futebol tivesse caminhado. Prefiro o futebol dos anos 90, início dos anos 2000, onde a qualidade técnica estava acima do físico, mas o mundo é como ele é, e não como a gente gostaria que fosse. Então, ou a gente se adapta ao mundo, ou o mundo engole a gente, tá bom? Então, por entender que o mundo mudou, e que jogadores que não têm físico, são lentos, não têm intensidade, não são saudáveis, eu concordo muito que o Botafogo hoje idealiza de futebol
é o ideal. Eu vou trazer, inclusive, um trecho no próximo vídeo do John Textor explicando como funciona a montagem de elenco do Botafogo e qual é o tipo de jogadores que eles contratam e qual é a obrigação dos scouts do Botafogo ao analisar o mercado. Ele vai deixar muito claro, eles só contratam um jogador com esse perfil aqui. E dá para ter intensidade, força, velocidade, saúde e qualidade técnica. Uma coisa não exclui a outra. Não é assim, o cara que é físico, intenso, tem velocidade, é ruim de bola, só corre igual um maluco. Não, Luiz Henrique é potente, joga bola pra caramba, o Savarino, o Marlon Freitas. O time do Botafogo tem essa característica. O Paulinho no Vasco tem essa característica, o Paulo Henrique tem essa característica. Então dá para ter jogadores que alinham força física com qualidade. A gente não precisa morrer abraçado em jogadores com o perfil de vários atletas que a gente tem no Vasco, porque jogam bem, porque tocam bem na bola, porque já foram craques um dia. E isso não é só os veteranos, tá? A gente tem jogadores mais jovens com esse perfil. Esforza, Galdames, JP, o próprio Praxedes que saiu do Vasco recentemente. Temos jogadores jovens também com esse perfil, tá bom? Então não estou me referindo única e exclusivamente a Coutinho, Paê, Alex Teixeira, Maicon, Souza, né, jogadores aqui com idade mais avançada. Tá? Até porque o Hulk tem 38 anos de idade e o bicho é forte igual um touro. Então a idade, ela não é tudo, ela é um dado. Tá? O próprio Nenê, com 36, 37 anos de idade, ainda jogava bem. Com 32 anos, que é a idade que o Coutinho tem, o Nenê parecia que tinha 15, voava. Tá bom? Inclusive o Nenê chegou ao Vasco com 34 para 35 anos de idade. A gente viu como ele jogou em alto nível ainda bastante tempo, tá bom? Mas é isso. Vou encerrando com vocês a primeira edição e bons temas para a gente debater no último vídeo do dia, tá bom? Então, prometo, volto ainda com a segunda edição. Fiquem ligados aí, tá bom? Quero lhes ouvir opiniões aqui embaixo nos comentários. Lembrando sempre, vamos ter educação, vamos ter respeito, vamos concordar, discordar, de boa, no campo das ideias, sem coisa pejorativa, ficar xingando os outros nos comentários, até colegas que opinam aqui nos comentários. É cansativo um pouquinho essa relação de vocês aí com opinião na internet. Mas respeitem-se, isso vale pra galera que interage entre eles no chat, claro, com o amigo que vos fala aqui também, beleza? 1, 2, 3, o Tio Bolaço, tamo junto família, e logo mais eu chego com a segunda e última edição. Tamo junto!